O câncer ama o ácido. O câncer também ama a falta de oxigênio. A outra coisa que o câncer ama é o açúcar. Portanto, sabendo dessas coisas, faz muito sentido alcalinizar os tecidos. Esta é a doutora Barbara O'Neill, uma especialista em saúde de renome mundial, que mudou a vida de milhões com seus ensinamentos. Hoje, ela nos apresentará os 5 alimentos alcalinos que fomeiam as células cancerígenas. Como você fomeia o câncer? E quando as pessoas vêm até nós buscando ajuda para vencer o câncer, você vê o que fazemos. Sugerimos uma dieta que é altamente alcalinizante. Sugerimos maneiras de oxigenar o corpo e eliminar significativamente a glicose. Os açúcares que entram no corpo. No final deste vídeo, ela exporá 2 conselhos de saúde que aumentarão muito suas chances de viver uma vida livre de câncer. Antes de falarmos sobre os alimentos alcalinos que curam o câncer, vamos entender o que significa alcalino em 30 segundos. O corpo trabalha arduamente para manter um equilíbrio entre os níveis ácidos e alcalinos no sangue. Esse equilíbrio é chamado de nível de pH. Muitos fatores, nossa alimentação, afetam os níveis ácidos ou alcalinos do nosso sangue. Para fomear as células cancerígenas e prevenir o câncer, a doutora Barbara O'Neill aconselha que usemos nossa dieta para aumentar o nível alcalino do nosso sangue, já que as células cancerígenas odeiam um ambiente alcalino. Agora, vamos voltar aos 5 alimentos alcalinos que fomeiam as células cancerígenas. Quais alimentos têm um efeito ácido e quais alimentos têm um efeito alcalino, e isso permitirá que você garanta que está seguindo uma dieta mais alcalina. O primeiro alimento é o limão. O primeiro alimento alcalino que estou apresentando aqui é o humilde limão. E você pode dizer, não, o limão é ácido. E é ácido onde deveria estar. Há uma parte do corpo que deve ser ácida. Você sabe onde é? Estômago. Ele deve ser ácido. Se você não tiver um estômago ácido, não conseguirá quebrar suas proteínas. Não, o limão é ácido. É por isso você encontrará a maioria dos nossos molhos para salada contém limão. Mas quando é decomposto no intestino os minerais são dispersos e absorvidos no sangue e assim nos tecidos, ele tem um efeito alcalinizante porque o limão é rico em minerais alcalinos, que são sódio, potássio, cálcio, magnésio e ferro. Esses são os minerais alcalinos. E o limão é rico em minerais alcalinos. Você não ama o limão? Toda casa deveria ter uma árvore de limão. E se você mora em um apartamento, pode ter uma árvore de limão em um vaso na sua varanda. O limão é uma fruta saborosa que, quando decomposta no intestino, libera minerais formadores de alcalinos. Esses minerais ajudam a aumentar os níveis alcalinos do sangue. O limão pode ser consumido em sua forma crua como uma fruta saborosa ou adicionado ao molho para salada. Também pode ser consumido na forma de suco de limão ou borrifado sobre atum para adicionar um pouco de sabor. Independentemente da forma como você escolher consumir o limão, a doutora Barbara O'Neill aconselha que você tente ingerir um limão por dia. O segundo alimento são os vegetais folhosos verde escuros. Vegetais de folhas verdes escuras também são formadores de alcalinos. Devemos comer vegetais de folhas verdes escuras todos os dias. Isso inclui a couve e a salsa. Isso é o que você chama de couve, espinafre e beterraba suíça. Couve. Devemos comer algo da família dos vegetais de folhas verdes escuras todos os dias. E se você não o faz, realmente deveria ter uma dose de cevada verde ou super verdes. Os vegetais de folhas verdes escuras são vegetais que vêm na forma de folhas. Eles não incluem frutas. Bons exemplos são couve, salsa e espinafre. Esses vegetais têm um efeito alcalinizante no corpo. Eles podem ser apreciados como uma salada, ou crua, ou cozida no vapor.
A doutora Barbara O'Neill aconselha que incluamos esses vegetais em nossas refeições todos os dias. O terceiro alimento são os vegetais. Também os vegetais têm um efeito alcalinizante, mas há um ponto de interrogação em relação aos vegetais. Estou colocando um ponto de interrogação aqui porque para algumas pessoas eles têm um efeito alcalinizante e às vezes um efeito ácido. É o caso do tomate e pimentão. Ou na Austrália chamamos isso de capsicum, também berinjela. E alguns países chamam isso de aubergine. E por último, temos a batata. Agora, esta não é a batata doce. A batata doce, na verdade, não é uma batata. A batata doce é um inhame. Estou me referindo à batata inglesa ou à batata irlandesa. Esta é do grupo das solanáceas e para algumas pessoas elas têm um efeito ácido, enquanto para outras têm um efeito alcalino. É importante saber qual efeito esses vegetais têm em seu corpo. Ouvindo a resposta que esses alimentos dão quando você os come, eles causam algum tipo de reação ou desconforto. Ouvir atentamente a reação do seu corpo pode ajudá-lo a entender qual alimento é o melhor para você. É por isso que o ajuste fino é seu. Nenhum homem no planeta pode lhe dizer. O ajuste fino, somente seu corpo pode. Apenas um lembrete amigável. Por favor, curta este vídeo e inscreva-se para apoiar este canal. Além disso, não se esqueça de assistir às 2 dicas de cura do câncer da Dr. Bárbara que virão na última parte deste vídeo. O quarto alimento são as leguminosas. Feijão lima, lentilhas e soja são as 3 leguminosas formadoras de alcalinos. Leguminosas, categorizadas na família dos feijões. As leguminosas formadoras de alcalinos recomendadas por Dr. Barber são feijão lima, lentilhas, soja e batata irlandesa. O feijão lima pode ser apreciado quando adicionado a uma sopa ou assado para realçar seu sabor nutritivo, enquanto a soja pode ser consumida cozida ou transformada em leite de soja. As lentilhas podem ser apreciadas como uma refeição cozida ou adicionadas à salada para realçar seu sabor delicioso. A batata irlandesa pode ser apreciada cozida ou feita em forma de mingau. Ela também pode ser adicionada a uma salada. Independentemente da forma como você escolher consumir essas leguminosas, elas serão uma adição satisfatória e que combate o câncer à sua dieta. O quinto alimento são os grãos. Para os seus grãos, o milheto é alcalino. Quinoa, esses são grãos alcalinos, mas também são grãos sem glúten, o que os tornou muito populares. Amaranto. O amaranto é um grão que não é muito conhecido. Eu acho que os astecas tradicionalmente consumiam a quinoa e o amaranto. É um grão muito pequeno e quando você o cozinha, ele se transforma em um bloco de cola. Grãos como milheto, quinoa e amaranto são grãos populares que aumentam o nível de alcalinos no sangue e inibem as células cancerígenas. Esses grãos podem ser apreciados cozidos. O milheto pode ser fervido e saboreado com um ensopado. Também pode ser adicionado a uma salada ou ser feito em forma de mingau. A quinoa também pode ser preparada como parte de uma salada ou apreciada como mingau. Adicionar o sabor refrescante desses grãos às suas refeições é uma boa maneira de manter-se saudável enquanto combate quaisquer células cancerígenas em crescimento. O sexto alimento são as nozes. As 2 nozes são a sua amêndoa e o Brasil, e todas as suas sementes têm um efeito alcalino. Nozes como amêndoas, castanhas do Pará, são nozes comuns que aumentam o nível de alcalinos no sangue. As amêndoas podem ser apreciadas em sua forma crua ou como leite de amêndoa. As castanhas do Pará também são uma adição saborosa à sua dieta. 2 dicas de cura do câncer da Dr. Bárbara. A primeira é a luz do sol. Então, se alguém tem câncer, a primeira coisa que você faz
é colocá-los ao sol. Não importa onde o câncer esteja, coloque-o ao sol. O sol purifica, o sol penetra profundamente no corpo. O câncer de pele só surgiu desde que as pessoas começaram a comer alimentos desvitaminados e pararam de passar tempo ao sol. Todos ouviram isso. Eles pararam de passar tempo ao sol. Na verdade, a deficiência de vitamina D é um grande fator contribuinte para o câncer de pele. Estudos mostraram que aumentar a exposição ao sol pode reduzir o risco de desenvolver câncer coloretal, de mama e de próstata em 30% a 50%. Isso se deve à vitamina D obtida da luz solar. Quando a luz do sol atinge a pele, ela aumenta a produção de vitamina D no corpo. A vitamina D é essencial para a realização de várias funções corporais, mas tenha cuidado para não se expor ao sol em excesso, para evitar queimaduras solares, que podem levar a outras doenças e condições graves da pele. A Dr. Bárbara acredita que o câncer de pele ocorre majoritariamente como resultado da redução da exposição ao sol. O câncer de pele não é causado pelo sol. O câncer de pele muitas vezes é causado pela falta de sol, resultando em deficiência de vitamina D. Isso ocorre porque a falta de exposição ao sol coloca você em risco de deficiência de vitamina D, o que aumenta o risco de desenvolver câncer de pele. O segundo fator é a ausência de frutas por 6 semanas. Como você pode passar fome? O câncer que defendemos e que vimos alguns resultados excelentes com isso é não comer frutas por 6 semanas. E então alguém pode dizer: mas, doutor Bárbara, frutas são boas. Deus fez as frutas boas? Ele certamente fez, não há dúvida sobre isso. Mas, se alguém tem uma condição de saúde séria, pode ser necessário parar de comer frutas por um período de tempo. Você consegue ver o porquê? Porque o câncer consome 15 vezes a glicose de qualquer outra célula. Quando você priva as células cancerígenas de glicose, elas se autodestroem. Muitas frutas têm se mostrado ter um alto nível de glicose contido nelas. E como a Dr. Bárbara disse em seus ensinamentos, o câncer adora glicose. Consumir frutas pode aumentar o nível de açúcar no corpo, alimentando as células cancerígenas e causando o aumento de tamanho e número dessas células cancerígenas. Como a Dr. Bárbara diz, as células cancerígenas se autodestroem na ausência de glicose. Portanto, parar o consumo de frutas por um período de tempo reduzirá a quantidade de glicose disponível para as células cancerígenas, diminuindo assim sua capacidade de crescer e se multiplicar. Deixe um comentário se você gostou deste vídeo.